Nos últimos meses, as autoridades aí nacionais de proteção de dados, a ANPD, ela realizou uma fiscalização em 20 empresas, incluindo nomes conhecidos como TikTok, Vivo, Dell, Cacau Show, dentre outras, né, que são empresas aí brasileiras. E aí, o que é que aconteceu? A principal motivação foi justamente essa ausência, né, de um encarregado de dados pessoais, canais acessíveis. As pessoas começaram a reclamar realmente sobre essa questão dos dados, enfim. E aí, canais acessíveis para que os titulares exerçam os seus direitos. Após essas ações, as empresas corrigiram as falhas, demonstrando a efetividade da atuação da ANPD. Essa fiscalização faz parte do ciclo de monitoramento 2024-2025 e reforça também a importância da conformidade com a LGPD, que não é só por obrigação aí legal, mas também por reputação e segurança jurídica. A gente sabe que todo dia a gente, enfim, entra numa loja, faz cadastro, a gente se preocupa muito em relação a isso. Eu já quero começar perguntando até que ponto isso é perigoso ou não. Pois é, a novidade aí é que essas fiscalizações foram decorrência de denúncias dos próprios clientes. Ou seja, a pessoa tem dado com aquela empresa, é cliente daquela empresa, sim, sentiu que está recebendo ligação demais, incômodo demais, e-mails, importunando, literalmente, alguns golpes com informações que eventualmente vieram dessas empresas e denunciaram para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. E essa denúncia é super simples, né? Ela faz por meio de um formulário da internet. Olha, a ANPD, dentro do programa dela de monitoramento do mercado, mas também a partir dessas denúncias, ela começou a notificar essas empresas e, de fato, quando você olha no site, por exemplo, não tinha um canal de atendimento, sim, ao titular dos dados pessoais, ou às vezes tinha, mas não funcionava de forma adequada. Então a ANPD verificou essa infração, aplicou algumas penalidades e requereu para algumas delas para que se faça um termo de ajustamento de conduta, ou seja, você vai ter um prazo para regularizar e trazer. Então, o ponto aí diferente é que os titulares, as pessoas, os clientes, eles começaram a se atentar dos seus direitos, começaram a denunciar para a ANPD, reclamar junto das empresas e houve uma medida efetiva de fiscalização. Olha que interessante, né? Agora, quais são os principais riscos legais, assim, reputacionais para uma empresa que não cumprir realmente as ordens aí da LGPD? Pois é, quando você não cumpre, tem uma série de coisas com relação à segurança, à gestão, à governança desses dados. Isso aí o titular às vezes não vê, mas ele vê os efeitos disso. Vazamento de dados, a gente teve agora recentemente um vazamento de um banco com as informações. Então, a pessoa não consegue acessar a conta e transferir dinheiro, mas ela consegue ter, por exemplo, qual é o perfil financeiro, o perfil econômico, as dados, endereço, telefone. Ou seja, tem tudo, um monte, né, de coisa. Então, isso gera um abalo reputacional muito grande, porque as pessoas passam a não confiar aquelas informações, vão ficar mais restritas ou até mesmo não contratar. E outras coisas colaterais. Às vezes a pessoa é muito incomodada por uma empresa e já não contrata ela, contrata o concorrente só pela percepção negativa com esses golpes. E mais, também está sendo muito comum. Fraudadores se passam por determinada empresa, conseguem esse contato lá com a pessoa cai no golpe, faz o pagamento e fica com raiva da empresa que nem teve nada a ver. Então, a empresa, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que transmitir muita confiança, muita segurança nos dados que ela está ali sob sua custódia. E como é que eu faço isso? Transmitindo. Quando eu tenho realmente medidas internas de segurança, de comunicação transparente com aquele titular e de gestão legal e adequada dos dados pessoais. Inclusive, há um tempo atrás, eu estava recebendo muitas ligações de uma operadora para poder mudar para ela. A operadora praticamente sabia tudo da minha vida. Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, assim, importunando o dia todo. E aí eu cheguei a atender e dizer assim, eu não quero. E continuaram realmente insistindo. Então, assim, a gente chega num nível que se torna... Você acaba meio que pegando um abuso da empresa que você poderia lá na frente contratá-la novamente, né? Exatamente. Então, assim, até isso pode acontecer. Não é nem pelo serviço dela, é como ela geriu os seus dados. Então, não é nem de repente tem uma boa qualidade de serviço. É por importunação mesmo, né? Que se torna muito chato. Essas obrigações da LGPD, né? Como nomear um DPO, também se aplicam a pequenas e médias empresas? Tem alguma flexibilização? Como é que funciona também essa parte? Isso é uma regulamentação da própria ANPD que está prevista na lei, na LGPD. Ela fala que agentes de tratamento de pequeno porte. Esses agentes de tratamento, eles estão ali por causa da regulamentação limitados a faturamento, então micro e pequena empresa, e também a questão de uso de dados. Então, às vezes a empresa é muito pequena, mas ela usa dados sensíveis, como, por exemplo, dados de saúde. Sim. Muito pequena, mas usa dados em massa. Mas aquela empresa que não usa dados sensíveis, que não tem muito dado, os dados em massa,
e tem esse faturamento limitado de micro e pequena empresa, ela fica dispensada de ter nomeado um encarregado de proteção de dados. Não quer dizer que ela não tem que tratar os dados de forma adequada, correta, seguir a LGPD e ter um canal de comunicação. Ela só não precisa ter esse encarregado nomeado. Fica um pouco mais simples. Sim. Mas todas as empresas precisam estar adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. Agora sim, para as pessoas que estão ouvindo a Tempo FM, eu quero que você deixe uma dica. Principalmente porque você é especialista em proteção de dados. Ao chegar numa loja, fazer uma compra, enfim, quais são os dados que eu posso disponibilizar, entre aspas, de boa? Olha, todo tipo de dados você tem que ter muito cuidado, né? A gente sabe que tem dados mais comuns aí, CPF, o telefone, o e-mail já circula mais. Mas o principal é você saber com aquela empresa assim, o que é que você vai fazer com esses meus dados? Para então, que é? Sempre é bom eu perguntar. Preciso do endereço. Para que é? Sabe? Sempre você perguntar. Às vezes a pessoa que está te atendendo não sabe. Aí você olha, mostra onde é que tem a tua política de privacidade, só para eu entender para que é que vocês vão fazer. Ou, por exemplo, qual é o teu canal, o teu encarregado de proteção, só para eu entender o que é que está fazendo. Então, é muito importante que a gente não dê à toa os nossos dados pessoais, entenda para que é e mais. Se eu precisar cancelar, eliminar, saber o que é que aconteceu, com quem compartilhou, com quem é que eu falo aqui na empresa. Então, o titular hoje ele tem que buscar ter mais informação sobre o que vai fazer. Exatamente. E se aquela empresa é séria para atender meus dados e para me dar informação se eu precisar informação sobre ela. E aí, né, eu vou dar uma dica aqui final, fazendo um paralelo com o que a gente vê na rua. Né? Quando a gente vai sair na rua, as pessoas dizem assim, olha... Quando você for sair, as cidades urbanas brasileiras estão perigosas, né? Tira o relógio, tira as joias, tira o cordão, não vai chamando a atenção, não. Outra coisa, vai nas avenidas largas e movimentadas, né? Mesmo que aquele caminho curto seja numa beco assim, não entra não, vai no mais longo mesmo. E mais, se você for assaltado, não reage. Você não vai ter condição de lidar ali com um cara que está com uma arma na sua frente. Sim. Como é que a gente faz agora no digital? A gente diz o seguinte, quando você vai sair, ao invés de tirar o anel, o cordão e o brinco, você diz assim, não posta nada em rede social que tenha criança pequena, a farda do seu filho, da escola, o lugar que você mora, o lugar que você trabalha, o lugar que você frequenta. Então é como tirar as joias quando você vai andar na rua. Andar em avenidas largas e claras é como você só usar sites confiáveis. Então eu posso comprar no Instagram que sai mais barato, mas eu posso comprar numa plataforma de marketplace ou num site confiável, pagar um pouco mais caro, mas eu tenho credibilidade ali naquela empresa. E o terceiro é do beco, né? Foi assaltado. Não reage. Se você está sofrendo um golpe, está sendo abordado, o que você faz? Desconfia sempre. Então a gente faz um paralelo do que era antes, as orientações que a gente tinha antes para andar na rua, trazendo para o digital. Fazendo isso, você evita muito problema, cair em golpes e ter problema com seus dados pessoais.